RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. De saúde de Jair Bolsonaro é estável após ser esfaqueado durante comício em Juiz de Fora. Cerca de 4.500 militares e civis marcharam em comemoração ao Dia da Pátria. Acampamento Farroupilha é aberto nesta noite com chegada da chama crioula. Confira como fica o tempo para este fim de semana. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Na manhã desta sexta-feira, aconteceu o tradicional desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Rio, em Porto Alegre. Cerca de 4.500 militares e também civis marcharam em comemoração ao Dia da Pátria. Militares e civis das Forças Armadas, auxiliares de órgãos estaduais e federais marcharam pelo Dia da Pátria, que marca o fim do domínio português no país. Este ano o Brasil comemora os 196 anos de independência. O grito de liberdade às margens do rio Ipiranga foi anunciado por Dom Pedro I no ano de 1822. A salva de tiros abriu oficialmente o desfile na capital, que começou às 10 horas da manhã. O vice-governador do estado, José Paulo Cairoli, hasteou a bandeira do Brasil ao lado das autoridades militares. A cavalaria abriu o desfile em Porto Alegre. Todos participando, demonstrando o nosso patriotismo para com o nosso país, que ele merece. Temos que acreditar no nosso Brasil. Há 196 anos, o Grito do Ipiranga marcou o fim do domínio português aqui no Brasil. E para lembrar esta data, mais de 4.500 militares e civis marcharam aqui na capital. Ai, eu achando maravilhoso. Lindo, lindo, muito emocionante também. Tô louca que o meu irmão passe pra ver ele, tirar bastante foto. Mais de 4.500 militares e civis marcharam na orla do Guaíba. O desfile de 7 de setembro foi encerrado por volta do meio-dia. É um dia da gente refletir, né? De toda a violência que está acontecendo nesse país. A gente vem aqui para mostrar que a gente é cidadão e que a gente quer um país melhor, né? Com menos violência e com mais paz. E agora há pouco, no final da tarde, foi aberto oficialmente os festejos Farroupilhas, que é a maior festa popular do Rio Grande do Sul. Às 6 horas da tarde, chegou a chama crioula no Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre, que só deve ser extinguida no dia 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha. Casco de mula, berro de boi, tropeando a história pelo tempo que se foi. Os próximos 13 dias serão assim, de muita festa, churrasco, chimarrão e música gaúcha. Isso porque começou oficialmente a comemoração da Semana Farroupilha, que é um momento para cultuar a tradição gaúcha e até relembrar a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos. E neste ano, o tema dos festejos é o tropeirismo. É um tema muito rico porque o tropeirismo não é uma coisa do Rio Grande do Sul. Ele é do Brasil, ele é da América Latina, da América do Sul, principalmente. Nós tínhamos várias rotas de tropeiros, né? Internacionais, interestaduais dentro do próprio Brasil aqui, né? Dentro do Rio Grande do Sul, as movimentações de carga, ou seja, é um tema a ser estudado ainda com mais atenção. E para marcar a data, na tarde desta sexta-feira, feriado da Independência do Brasil, chegou no Parque Harmonia, na capital gaúcha, a chama crioula, que representa toda a história, a tradição e a alma da sociedade gaúcha. Mas quando chega setembro, esse movimento desabrocha para a sociedade e ele revela à sociedade tudo isso que foi resgatado daquilo que nós somos. Então, e a chama significa esse desabrochar, esse renascer, esse renovar ano a ano, dizendo assim, não esqueçam de onde nós viemos, não esqueçam quem nós somos, para onde nós vamos e o que nós temos que preservar para não perdermos a nossa
nossa característica regional, a nossa identidade, né? A chama crioula veio nas mãos de 30 homens e mulheres que saíram a cavalo de Iraí, no norte do estado, no dia 10 de agosto e percorreram cerca de 640 quilômetros. Mas fizeram isso por muito amor às tradições gaúchas. E quem aguardou a chama em cima do palco foi o filho de Paixão Cortes e o patrono dos festejos Farroupilhas, Renato Borghetti. Acho que o sentimento do gaúcho de respeito, de amor à origem é muito bonito, é muito evidente aqui no Parque Farroupilha, que tu vê juntos a pessoa que tu nota que é ligada mesmo à tradição, ligada ao campo, ligada ao CTG, e o pessoal que é urbano, convivendo em harmonia. Então isso eu acho muito legal, acho que é um movimento muito saudável, muito bonito. Durante a cerimônia ainda houve uma homenagem a João Carlos Dávila Paixão Cortes, que morreu no último dia 27 de agosto com 91 anos. Paixão Cortes foi símbolo do tradicionalismo gaúcho. Foi um dos líderes que ajudou a construir a identidade do gaúcho. Foi as lágrimas, né? Tu vê uma sequência, primeiro teu pai cantando, músicas que tem a ver com a gente, com a família e tal, estão afim. Com imagens dele, fui às lágrimas. Eu me sinto completamente... A gente não pode homenageado, entende? Meu pai é um cara que recebeu muitas homenagens de vida. E essa é a primeira homenagem que eu recebo depois da morte dele. Então é um processo de transição um pouco complicado. O acampamento Farroupilha segue até o dia 20 de setembro com diversas atrações culturais. Berro de boi, tropeando a história pelo tempo que se foi. Então vamos conferir agora a agenda do acampamento Farroupilha para este final de semana. Hoje começou oficialmente a Semana Farroupilha, que segue até o dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho. E nesse final de semana, o parque deve ficar completamente lotado, porque tem muitas atrações, vai ter muito churrasco por aqui e também pode trazer o seu chimarrão. Quem quiser vir para cá, a entrada é gratuita. E hoje, às 11 horas da noite, tem baile com Luiz Marenco e grupo Alma Galdéria na Casa do Gaúcho. Amanhã, às 4 da tarde, tem apresentação artística e cultural no palco principal. Às 11 da noite, baile com Machado e Marcelo do Tchê na Casa do Gaúcho. E domingo também tem muitas atividades. Das 9 da manhã até as 2 da tarde ocorre um festival de trova no palco principal. Às 7h30 da noite tem show com Cristiano Quevedo, também no palco principal. E às 9 horas da noite, tertúlia livre no mesmo local. Até o dia 20 de setembro devem passar por aqui pelo menos 1 milhão de pessoas e você também está convidado. Nós vamos acompanhar tudo o que acontece por aqui. Os municipários de Porto Alegre retomam as atividades na próxima segunda-feira, dia 10 de setembro. A categoria decidiu encerrar a greve após 38 dias de paralisação contra o governo de Nelson Marquesan Júnior. Neste domingo, o Simpa fará uma manifestação em frente ao estádio Beira-Rio. E o estado de saúde do candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, é estável. Bolsonaro levou uma facada na tarde de ontem durante ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Jair Bolsonaro foi encaminhado para a UTI da Santa Casa de Juiz de Fora após sofrer o ataque e precisou passar pela instalação de uma bolsa intestinal. Nesta manhã, ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim hospitalar, ele está consciente e em boas condições clínicas. Ainda em Juiz de Fora, o senador Magno Malta gravou um vídeo com Bolsonaro que fez sua primeira declaração. Quero agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou
evitou que uma morte acontecesse. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro foi atingido por um golpe de faca no abdômen durante campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O agressor, identificado como Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, foi preso pela polícia e declarou ter agido a mando de Deus. 2 pessoas foram mortas a tiros próximo ao autódromo de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, nesta madrugada. Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Marcelo de Paula, de 29 anos, e Paulo Fernando Kokenborger, de 37 anos. A polícia investiga a motivação desse crime. Até agora, ninguém foi preso. E a EPTC preparou um esquema especial de trânsito e transporte para o Grenal neste domingo, às 4 horas da tarde. 10 ônibus especiais da linha Futebol sairão do Largo Glênio Pérez até o estádio a partir das 2 horas da tarde. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região do estádio pelo corredor da Avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação com 6 linhas e de táxi também serão reforçados. O deslocamento até o estádio poderá ser realizado pelas avenidas Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, que pode ter fluxo único após a partida até a área central da cidade. A expectativa de público para o Grenal 417 é de 40 mil pessoas. Neste momento, 18 graus é a temperatura aqui na capital dos gaúchos. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar iniciou nesta semana uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, Jairo Jorge, do PDT, Miguel Rosseto, do PT, Eduardo Leite, do PSDB e Matheus Bandeira, do Novo. A ordem das entrevistas foi definida juntamente com as assessorias dos políticos. Confira agora as propostas dos candidatos. Eu acredito que é possível construir um novo modelo prisional a partir, convivendo com o que está aí, mas criando novas condições. Obviamente que para aquele que não tem recuperação tem que ter o regime diferenciado, já existe isso, onde o preso tem uma série de restrições. Agora, para aquele que quer se recuperar, a lei de execuções penais, ela não obriga o trabalho nem o estudo, mas ela estimula. Então, nós temos que ter um modelo prisional que estimule o trabalho e estudo. Porque esta maneira é efetivamente ressocialização. E nós podemos, este é o papel do Estado, fazer isso. Não será efetivamente com a realidade hoje, onde um preso tem direito a meio rolo de papel higiênico durante um mês. Não será nessas condições em que nós vamos construir a ressocialização. Não será numa masmorra medieval que nós vamos efetivamente construir mais segurança para a sociedade. Nós temos que enfrentar e evitar que existam crimes e violência. Disse aqui, nós temos que retomar o efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP. Nós temos que recompor com planejamento de médio e longo prazo. Nós temos que planejar a qualificação. Nós temos que integrar as nossas polícias, integrar os serviços de inteligência. Eu quero uma Brigada Militar, um policiamento comunitário no bairro, na vila. Não é possível que as pessoas não saiam de casa hoje para visitar um parente, um amigo. Eu quero uma polícia civil com cada vez maior capacidade de investigação e quero elogiar os nossos profissionais. Vejo muita dedicação da Brigada, da Polícia, do IGP, da SUSEP. Quero melhorar as condições de investigação, de serviço de inteligência. Eu quero enfrentar o tráfico da droga, eu não quero ter como única política ou quase exclusiva prender um aviãozinho. Eu quero combater o tráfico de droga, eu quero combater quem organiza esse crime. Trabalho de integração entre as polícias, que nós identificamos que há, da parte da Polícia Civil, um tipo de organização em números de delegacias pelo Estado, pela Brigada Militar, outro tipo de distribuição, de lógica de regionalização das atuações. Então, conseguir trabalhar a integração a partir de um plano estadual de segurança que defina diretrizes que permitam essa integração, a reorganização, a reestruturação dos serviços de forma a integrar melhor essas polícias, as forças
de segurança do Estado, o próprio sistema penitenciário, mas também que estimule-se, a partir disso, os planos municipais de segurança pública, para que municípios também se integrem, especialmente no que compete a eles, que é a prevenção. A limitação para a reposição de servidores, em especial na segurança pública. Porque por conta da deterioração das finanças públicas e por conta da medida que todos os governos fizeram de sempre represar ao máximo a reposição dos efetivos e deixar para o final do seu governo para anunciar grandes contratações, grandes concursos públicos, o que é um duplo problema, né? Primeiro porque sofre-se com a perda de efetivo ao longo de 3 anos. Depois, quer dizer, é impossível que Brigada Militar, Polícia Civil e todos os órgãos da segurança pública consigam absorver e treinar esses profissionais, além do limite da capacidade das academias de polícia. Não dá. Na Brigada Militar eu sei que o limite é 1.050. Fora isso, se a gente quiser contratar 2.000 no primeiro ano, vai ser um problema, porque vai recrutar mal, vai treinar mal e o resultado vai ser ruim. Eleições 2018 na RDC TV. As entrevistas com os candidatos Roberto Robaina, do PSOL, Júlio Flores, do PSTU e Paulo Medeiros, do PCO, serão transmitidas nas próximas semanas. José Ivo Sartori, do MDB, foi o único candidato que recusou o convite por escrito para participar das entrevistas da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. E o programa Cruzando as Conversas desta quinta-feira recebeu a candidata ao Senado pelo Solidariedade, Sandra Weber. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Jorge André Brites e Sandra Bittencourt. Confira um trecho do programa. Eu quero representar o meu Rio Grande do Sul, eu quero ajudar a trazer desenvolvimento junto com o nosso futuro governador, quero defender a bandeira da adoção, nossas mais de 40 mil crianças que estão aí, precisamos desburocratizar para que essas crianças tenham lar, sejam adotadas. Nós precisamos fazer a política com o coração. Eu acredito que está na hora de nós mudarmos, de renovarmos, para conseguirmos resgatar a dignidade e termos realmente olhando a política com olhos de uma coisa boa, porque a única maneira que nós vamos mudar o futuro dos nossos filhos para um mundo de progresso, de desenvolvimento, é realmente mudarmos através da política do bem, da política feita com o coração, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu saí do meu consultório, saí de São Gabriel e quero fazer a diferença e quero honrar o voto do meu Rio Grande. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai debater até onde a impugnação de Lula e o atentado contra a vida de Jair Bolsonaro podem impactar e refletir nas propagandas eleitorais. O ex-presidente Lula está preso em Curitiba desde abril e não poderá concorrer nestas eleições por ter sido considerado ficha suja pelo TSE. E o candidato Jair Bolsonaro levou uma facada durante comício em Juiz de Fora nesta quinta-feira. O debate será mediado pela jornalista Sandra Bittencourt. Então, você não pode perder o programa Cruzando as Conversas de hoje, que começa logo após o Jornal da RDC. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo para este final de semana, porque a notícia é muito boa para quem quer aproveitar aí esse feriado nas 5 regiões do nosso estado. O sol predomina nesse sábado, viu? Amanhã aqui na capital, a mínima é de 14 graus e a máxima de 25. Em Santa Maria, na região central do estado, a mínima deve ser 8 graus e a máxima 22. Em Erechim, no norte, e em Santa Rosa, no noroeste, mínima de 8 graus e máxima de 26. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima deve ficar aí em 9 graus e a máxima de 23 graus. No domingo, a previsão é de sol entre nuvens em todas as regiões. Em Porto Alegre, a temperatura fica entre 16 e 23 graus. Em Santa Maria, a mínima de 8 e máxima de 18. Em Erechim, a mínima será de 9 e máxima de 25 graus. Santa Rosa terá mínima de 9 e máxima de 25. Em Uruguaiana, a mínima deve ser de 8 e a máxima de 21 graus.
E para falar de futebol, recebo agora Fabiano Brasil e a gente vai começar falando sobre esse final de semana para a dupla Grenal. A expectativa tá grande, né, Fabiano? Boa noite. Boa noite, Fábio. Um grande clássico e um clássico que, sem dúvida nenhuma, vai mexer muito com as duas torcidas. Há pouco no Dois Toques nós falávamos e fazíamos nossas projeções. Eu, particularmente, Fábio, acredito que teremos um jogo bastante compacto, principalmente em meio campo, já que as duas defesas são as duas melhores do Campeonato Brasileiro, tanto a do Grêmio quanto a do Inter. É claro que o Grêmio não tem Kahneman, que está a serviço da seleção da Argentina, e Everton, que está com a seleção brasileira, porque a gente fala inclusive da seleção que está jogando nesse momento. Mas no Clássico Grenal, eu acredito que isso é um jogo bastante de meio campo, bastante compacto nesta área, de área a área, e se eu pudesse apostar, ou tivesse que apostar, eu apostaria em um empate. O Inter leva para mim uma ligeira vantagem por jogar em casa, por estar num momento animicamente muito bom. O Grêmio empatou na quinta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, atuando com um time praticamente reserva, apenas 2 titulares, o Marcelo Groi e o Jeromel. Então acredito num clássico bastante disputado, principalmente de meio campo e com as duas defesas, que já são duas grandes defesas, se mantendo, e acredito que num empate, e até vou arriscar aqui, talvez eu erre, mas se eu tivesse que apostar, apostaria um 0-0. 45 mil torcedores, como você já disse, são esperados no estádio Beira-Rio, um grande clássico, e quem imaginava que no Grenal do segundo turno teríamos a dupla Grenal disputando sim o título do Campeonato Brasileiro neste clássico do segundo turno. E como a gente estava comentando, a seleção brasileira jogando neste momento, né? Jogando neste momento, vai vencendo por 2-0 os Estados Unidos, com gols do Roberto Firmino e do Neymar no primeiro tempo. Lembrando que lá tem Arthur, tem o próprio Everton, tem jogadores conhecidos aqui da dupla Grenal que estão juntamente com a seleção brasileira, que joga ainda mais uma vez na próxima semana, para depois aí sim os jogadores retornarem para os seus clubes. E a Série B, Fabiano, o que a gente tem para conversar? Série B do Campeonato Brasileiro, amanhã tem 2 partidas envolvendo os gaúchos, às 4h30 da tarde. O Juventude em Caxias do Sul enfrenta o São Bento, enquanto o Brasil de Pelotas vai a Londrina enfrentar o Londrina com o Rogério Zimmermann, tentando tirar o Brasil dessa posição incômoda próximo do rebaixamento. Tá certo, Fabiano, muito obrigada pela tua participação, e o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Assista agora o programa Cruzando as Conversas. E, gente, tem aí mais um recadinho especial para quem está em casa. Amanhã, no programa Rio Grande em Movimento, teremos a presença de uma cartomante. Então, não perca também a nossa programação neste final de semana. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite, um ótimo final de semana e até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.